Boa noite a todos. Mais uma vez, obrigado pela presença de todos. Eu, em nome da Comissão de Direito Desportivo de São Bernardo do Campo, agradeço a presença de todos para essa nossa excelente palestra que nós vamos ter na noite de hoje. Agradeço a todos que estão adentrando a nossa sala, que estão participando dessa live. Vou pedir gentilmente a todos que deixem os seus microfones desligados, para que não haja interferência na palestra do Dr. Tiago. Fiquem à vontade para fazer as perguntas que acharem por necessário, peço que façam elas por escrito. Conforme conversado e combinado com o Dr. Tiago, eu vou pedir que todos façam as perguntas por escrito dentro dos primeiros 40 minutos, e depois desses 40 minutos eu vou abrir a palestra, transformar ela numa reunião para que quem quiser se manifestar por meio do microfone, até mesmo para que possa conversar conosco, tentar trazer uma reunião, uma palestra mais leve, mais tranquila, né? A única coisa que eu vou pedir também é que abram o vídeo a hora que for falar no microfone, para que todos possamos ver quem está falando, e assim por diante, tá bom? Dou por aberta a nossa palestra de hoje, ao qual eu passo a palavra ao nosso vice-presidente, Júlio Zanoni, para que faça as apresentações necessárias, a apresentação do Dr. Tiago, e dê por início a nossa palestra. Júlio, a palavra é sua. Bom, primeiro, boa noite a todos. Dizer que é um prazer muito grande estar aqui com vocês, falar um pouquinho sobre direito desportivo. Acho que já falei isso nas outras lives que a gente fez, mas é um tema bastante importante e aqui no nosso grande ABC, tema pouco discutido. E eu fiquei muito feliz que o Dr. Tiago aceitou o convite. O primeiro contato que eu tive com o direito desportivo foi com o Dr. Tiago, lá na faculdade, no curso de férias. Um curso ainda de Direito Internacional, não tinha muito a ver com Direito Desportivo, mas entre tantas coisas que a gente discutiu, o Direito Desportivo estava ali, e desde então não para de estudar a área. Enfim, quando fui chamá-lo, a gente estava discutindo o que a gente poderia falar nessa live, né? E não que o assunto não seja importante, mas esse assunto de coronavírus, o Covid já vem sendo bastante discutido, a gente acha várias lives, vários eventos aí. E aí o doutor falou assim, olha, vamos falar de direito internacional, vamos falar de globalização. Falar de globalização parece um negócio muito batido, né? Ainda mais os novos paradigmas da conjuntura do futebol frente à globalização. Né? Toda hora a gente vê globalização, um tema que é discutido há anos, mas no ambiente que a gente vive, tudo muda muito rápido, né? As discussões de 5 anos, 1 ano, hoje já se perderam, são coisas novas, pensando para frente. E o tema do direito internacional, por exemplo, é pouquíssimo debatido. E o futebol, que lá no século XIX começou como uma prática entre amigos, tomou forma, se transformou esse universo gigantesco que a gente conhece hoje. E não raramente a gente vê transferências nas casas de milhares de milhões de reais. Então, com isso também veio as discussões de compliance, que é outra palavra bastante em voga, transparência no meio do futebol. O que é isso, né? Uma prática de lazer se transformou realmente um pedaço muito pequeno do entretenimento. E com isso também vem as discussões, né? O futebol, que já colocou 200 mil pessoas em um estádio, hoje briga com diversas outras atrações. Então, os esportes, por exemplo, tá aí nesse universo também. E para discutir tudo isso, ninguém melhor do que o Dr. Tiago. Vou falar aqui um pouquinho do currículo, e se eu cometer alguma gafe, por favor, me corrija, tá, Tiago? Advogado da área de esportes e entretenimento do escritório Demarest Advogados, mestre em Direito e Economia do Esporte, não vou me arriscar no francês, pela Universidade de Paris, Sorbonne, 10 anos de atuação no mercado desportivo, sendo 7 anos em Paris como advogado e consultor de atletas, clubes de futebol e empresa do setor esportivo na França, onde também foi professor de Direito Desportivo no programa de mestrado em Marketing Esportivo da Escola de Administração Leonardo da Vinci.
Doutor, a palavra está com você. Olá, muito obrigado, Júlio. Muito obrigado, Jordano. Eu tô muito feliz, fiquei muito feliz com o convite quando o Júlio entrou em contato comigo. É um prazer poder participar ativamente dessa maneira na UAB de São Bernardo e realmente mais uma vez a gente poder bater um papo sobre direito esportivo, direito internacional e como o Júlio comentou, a ideia não é tratar de novo, ou não de novo, mas continuar batendo no mesmo assunto que a gente vem discutindo e vem ouvindo falar desde o dia 16 de março, praticamente, que é sobre a pandemia. É claro que a gente vai esbarrar nesse assunto ao longo da nossa conversa, porém o foco não é trazer para essa conversa os impactos da pandemia, como será o futebol na pandemia, ou como serão os esportes após pandemia. Porque primeiro que a gente já sabe quais foram os impactos que aconteceu. Todo mundo tem discutido, estudado o dia a dia disso. E prever o futuro hoje, no Brasil ainda, é realmente ainda uma tarefa bem mais complicada. E então, eu conversando com o Júlio, a gente falou assim, vamos falar então sobre algum assunto um pouco mais também atual, ao mesmo tempo, porém com outras facetas, não só dessa da pandemia. E o título, né, depois que, na verdade, quando eu estava olhando o título, eu pensei, puxa, isso aí parece mais um título de TCC do que um tema de uma palestra. É tão complicado, é tão assim, ficou tão rebuscado para dizer uma única coisa. A gente vai falar sobre a atualidade, sobre o futebol, e em especial sobre o futebol. A gente vai também esbarrar em alguns esportes, mas assim, a gente vai dar uma focada no futebol. E por que futebol? Porque acho que nada mais tão brasileiro quanto esse esporte, que tem sido base, inclusive, para a regulamentação de outros esportes dentro do Brasil. Tanto é que a nossa lei Pelé, ela é o enfoque principal dela praticamente é o futebol. Ela trata muito do futebol e não desmerecendo as outras modalidades, pelo contrário. Mas quando a gente imagina Índia, qual é o esporte que vem na sua cabeça? Para mim vem o cricket. Não consigo imaginar outro esporte a não ser o cricket. Nova Zelândia. Você vem na hora os All Blacks lá, os caras fazendo os negócios para assustar antes de começar o jogo. Então você pensa em Brasil, você pensa em futebol. Você vai para qualquer lugar do mundo, fala que é brasileiro, as duas coisas que sempre você ouve é futebol e samba. Então é a nossa marca. E é com esse contexto social, cultural, econômico, um pouco até sociológico do esporte de futebol que eu queria conversar hoje, bater esse papo com vocês. É por isso que fiquem à vontade para fazer as perguntas. Enfim, a gente vai discorrer sobre vários temas durante o nosso bate-papo, então talvez várias perguntas de várias maneiras sobre vários assuntos vão aparecer. Então a gente precisar voltar lá no final, se precisar voltar alguma coisa durante a palestra, fiquem à vontade. De antemão também, assim, é muito estranho, né? Esse formato, esse novo normal, esse novo formato de bate-papo, justamente pela falta de poder olhar nos olhos de todo mundo, de sentir, de ver, de poder ter o feedback mais rápido do público, de quem está querendo participar. Então, eu espero não deixar uma coisa maçante para vocês. Fiz algumas anotações também para não me perder, mas vamos lá. Se imaginar que, como o Júlio comentou, o futebol vem de uma tradição aí, de um país que foi criado, inclusive, sob um contexto
muito regional, que foi criado na Inglaterra, entre operários, com também um pouco da classe média. Inclusive, tem série sobre isso disponível para quem quiser assistir e entender um pouco melhor a história de como nasceu o futebol. E ao longo do tempo, a gente nunca vai conseguir desassociar a transformação mundial ou a globalização e o futebol. São coisas que realmente os reflexos você sente um no outro e são históricos. Isso acontece desde que realmente o futebol foi criado até os dias de hoje. E falar em globalização também parece que é uma coisa já meio batida. Puxa, eu lembro de globalização quando eu estava no ensino médio. Poxa, falar de globalização, a pandemia é um reflexo dessa globalização. A notícia correu rápido, o vírus correu muito rápido, então o futebol também sofre com a globalização. O esporte sofre com a globalização. E por que sofre com a globalização? Porque ele não se aproveita da globalização. Tem se aproveitado. A gente vai chegar, a gente vai conversar sobre, por exemplo, hoje os esportes eletrônicos, né, o e-sport. E interessante é que no conceito de esporte hoje, por mais que não exista uma legislação no Brasil que trate sobre os esportes eletrônicos, você sabe o que é o esporte eletrônico, a diferença entre o esporte eletrônico e a diferença entre o jogo eletrônico. E uma outra discussão que nasceu ao mesmo tempo é o que é o esporte eletrônico? É esporte, não é esporte? Por que não deveria ser tratado como esporte? Ou por que deveria ser tratado como esporte? Isso é impacto da globalização. O comércio, a indústria, os poderes econômicos, o tratado, por exemplo, do conceito de esporte e e-esporte, se é os esportes eletrônicos ou e-esportes são esportes ou não. Você consegue hoje, o judiciário já tratou disso, já vem tratando disso, inclusive com a aplicação da legislação desportiva no Brasil. Então, para o judiciário, esporte eletrônico é esporte. E tem uma diferença entre atividade física e esforço físico. O esporte não deixa de ser, aliás, perdão, uma atividade física de exercício físico. Atividade física é uma coisa, exercício físico é outra. Você não precisa ter uma atividade física com algum exercício físico. Jogo de xadrez é uma atividade física mental, mas não requer nenhum exercício físico. Não precisa levantar, a não ser, claro, trocar as pecinhas, mas não é velocidade, não é força e não deixa de ser um esporte. Porque outras características fazem parte desse conceito, que é a competitividade. Você precisa tem que ter uma regra. Então, tem regramento e competitividade que transformam aquela atividade física em esporte. Então, hoje, os esportes eletrônicos são e podem ser considerados, e são realmente, esportes, o esporte. E graças realmente à globalização que trouxe, por exemplo, outro dia, título de curiosidade, né? O professor estava conversando com a gente, ele é mais velho, ele falou assim, poxa, eu estava no carro com os meus filhos, um de 5 e 7 anos, e estava tocando uma música na rádio. E, de repente, a música acabou, o menor de 5 anos falou, pai, põe para tocar de novo essa música. E o pai falou assim, não, mas isso é rádio. E rádio? Não tem como voltar, essa é uma programação. O menino, na hora, baixou a cabeça, estava com o celular na mão e falou, que aplicativo ruim. Nossa, que aplicativo ruim é esse? Ou seja, a forma de pensar hoje não tem nada realmente a ver do que como a gente estava acostumado. A forma de fazer negócio, a forma de consumir o esporte, a forma de consumir entretenimento mudou muito. Os esportes eletrônicos são realmente talvez hoje o principal mecanismo que você fala, entendi o que é o novo consumo, entendi para onde devo caminhar.
é por essas e por outras, inclusive, a gente não tem como não deixar de comentar isso, que aconteceu semana passada, aliás, a semana retrasada, a famosa MP 984, que trata aí da forma que serão transmitidos os jogos a partir de agora. Inclusive com amanhã o jogo do Flamengo sendo transmitido pelo canal do Flamengo na internet. E é uma maneira em que um clube brigou. Aqui eu vou deixar de lado todas as questões políticas e aí uns detalhezinhos que são mais polêmicos em relação a esse assunto. Bem ou mal, o Flamengo trouxe uma maneira que é a maneira hoje como o esporte é consumido, principalmente o futebol. Inclusive para o consumidor poder escolher onde ele quer assistir aquele jogo dele. Tenho certeza que, por exemplo, o Júlio deve saber o que é a plataforma Twitch, o YouTube Game, e tem uma outra que eu esqueci, que é indiana agora, que eu esqueci o nome, uma outra plataforma que transmite os jogos de esportes, que são impressionantes da quantidade de visualizações que tem, sejam os campeonatos, sejam as partidas ou os influenciadores dessas partidas também. Assim, de uma maneira, você está no Brasil assistindo um campeonato que está acontecendo na Coreia, a final, porque é assim que o consumo tem hoje se transformado graças à globalização. E eu quero, na verdade já começou falando sobre os esportes, mas eu ainda quero voltar um pouquinho para falar um bem pré e esportes. E tratar discutir um pouco sobre a influência do futebol, principalmente, em questões políticas, sociais, desenvolvimento e globalização também. Eu tive a oportunidade de poder morar na França e entender um pouquinho do consumo do esporte na França. No mestrado que eu fiz parte, quando você pensa no mesmo curso no Brasil, automaticamente você pensa, a gente vai tratar de futebol 90% do tempo, em qualquer outro curso sobre direito esportivo no Brasil, como está acontecendo exatamente nesse momento também. A gente está tratando mais sobre futebol. Quando eu cheguei no meu primeiro dia de aula na França, eu falei, pô, trabalho com o pessoal que joga no Paris, né? Uau, a gente vai tratar bastante de futebol, vou tirar uma série também de dúvidas sobre o dia a dia dos caras aqui na aula. Primeiro dia de aula, a gente não falou nada sobre futebol. A gente falou de boxe, de judô, natação, atletismo. Lá no final, o professor falou assim, tá, verdade. Tem o pessoal também do futebol, que a gente também vai falar um pouquinho aqui. Eu falei, como assim falar um pouquinho? É cultural, porque realmente a França tem um carinho por todos os esportes, inclusive handball, que é um esporte em que você encontra o gol em qualquer praça pública, você encontra. Até que foi muito engraçado, eu abri um parênteses, fui jogar bola com os meus amigos franceses, nessas quadras públicas, e quando eu cheguei perto do gol, eu falei, cara, mas o gol é quadrado mesmo, assim, não é, as traves não são redondas, né? Não, o cara falou, não, porque aqui o pessoal também joga handball, então é um gol só. Eu falei, pô, é verdade, faz sentido. Então, para que ter um gol redondo cilíndrico, né? As traves cilíndricas com as traves quadradas? Porque é completamente democrático a prática do esporte na França. E a França está muito enraizada com todos os esportes, até porque a ideia do modelo olímpico, dos Jogos Modernos, foi concebida na França. A própria FIFA foi criada na França. E é tão interessante a história da FIFA com Paris, principalmente, porque eu falei, bom, foi criada na França, descobri, eu quero achar o endereço original, de onde ela foi, de onde está a sede da FIFA, a primeira sede da FIFA.
Quando eu mostrei o endereço, eu falei, pô, não pode ser esse endereço. Isso aqui só tem loja famosa nessa rua. Perto da Champs-Élysées não pode ser. Será? Batata. Ele correu atrás do endereço. Tá lá. Uma série de lojas de marca, de roupa, bolsa. E uma casinha pequenininha, uma porta pequenininha, com uma placa gigante escrito que aqui foi fundado a primeira sede da FIFA. Com seu primeiro presidente, enfim, com uma série de informações extremamente desconhecido, escondido e que ninguém lembra, que ninguém imaginaria que estaria ali a sede da FIFA. Porém, a cidade de Paris tem, e a França tem realmente uma contribuição global para o futebol e para o esporte muito interessante. Inclusive em questões sociais, em questões políticas muito, muito fortes, que no Brasil, eu confesso a vocês que sim, eu pouco vejo essa expressão de enraizamento, vamos falar assim, dessas questões, seja a forma racial, seja questões... Hoje um pouco mais, talvez, mas por muito tempo, o esporte como uma bandeira que une tantas pessoas, une tanto povo, como eu comecei, como eu falei logo no começo, a gente pensa em futebol, a gente pensa em Brasil, então você pensa em povo brasileiro. Um esporte que poderia ter feito muito mais do que já faz e fez pelo Brasil em questões políticas, sociais, econômicas, e a gente vai chegar nas questões econômicas também já. Mas, por exemplo, ainda falando um pouco dessa questão política, a França, por exemplo, tem um time que se chama Red Star, é uma equipe de futebol, talvez esteja hoje na terceira ou quarta divisão do campeonato francês, segunda, não passa disso. Fica em Paris. É um clube que foi fundado por Júlio Rimet, ou seja, o cara que criou a Copa do Mundo, o campeonato Copa do Mundo. Então, tem um simbolismo histórico muito grande ter esse fundador. É um clube assumidamente, politicamente de esquerda, por isso o nome Estrela Vermelha. Fica numa região de Paris, como fala assim, a Grande Paris, ou seja, um pouquinho fora de Paris, dentro de um bairro hoje predominância negra e árabe. Então, poucos são os franceses brancos, vamos falar assim, que moram nessa região. O Garrincha jogou nesse clube, então, tanta expressão histórica. O Garrincha, em 71, já com 38 anos de idade, fez uma partida só por esse clube, porque descobriu que, na época, ele ainda... Bom, na época não, mas ele sempre foi casado com a Elza Soares. A Elza Soares estava fazendo um tour pela Europa, foi para Paris, conversou com os diretores, o presidente desse clube, ele gostou da ideia, mas quis fazer um teste quando descobriu que são jogadores que lavavam o próprio uniforme. Então, ele fez um jogo e deu por encerrado a sua participação no time francês. Um ano depois, se aposentou de verdade do futebol. Mas, inclusive, se imaginar que, poxa, é um time, é uma equipe de futebol que tem uma influência muito grande, política, inclusive. E até hoje, tem uma importância partidária. Muitos políticos fizeram parte desse clube francês, e é um clube francês que tem como princípio a ideologia francesa de liberdade, igualdade e fraternidade, principalmente a fraternidade, que são, vamos imaginar e buscar aí os princípios da Revolução. E, por outro lado, perto de Paris, você tem um clube, que é o PSG, formado na década de 70, enquanto que o Red Star é de 1891, alguma coisa assim. E outro clube de 1970, foi criado aí por pessoal um pouco com mais de dinheiro, fica dentro de Paris, mas que tem uma história muito interessante também com questões raciais, questões ideológicas e políticas. Quem tiver a oportunidade de conhecer esse estádio vai perceber que ele é oval. Então, se você estiver sentado
atrás dos bancos de reservas dos jogadores e você olhar sua direita e sua esquerda, hoje isso já está muito mais pacificado. Mas até o ano 2010 eram divididas as torcidas, os ultras franceses, né, do PSG. Os que ficavam do lado direito é a torcida de direita, de extrema direita, inclusive, formada por skinheads, nacionalistas, brancos, de maioria branca, cristãos, sim, com mais predominantemente da religião cristã. Qualquer semelhança com alguma coisa hoje é mera coincidência, está vendo no Brasil. Do lado esquerdo, é uma torcida formada por maioria de descendentes africanos, estrangeiros, não negros, árabes e com tendências partidárias de esquerda. Isso era muito nítido. Até um tempo atrás você ainda conseguia enxergar essa diferença. Em 2010 houve um problema muito grande que durante uma partida contra o Olympique de Marseille, essas duas torcidas do PSG saíram no meio do jogo, se encontraram do lado de fora e começou uma briga muito grande. Um torcedor da ala direita perseguiu um torcedor da ala esquerda e depois assim, sofreu graves ele foi, enfim, bateram no rapaz, ele ficou internado por algumas semanas e faleceu. Depois disso foram banidas as torcidas, os ultras do estádio do Paris Saint-Germain. Então é que assim, você puxar os vídeos antigos do Raí, ainda no PSG, quando ele vai se aposentar, ele vai agradecer os dois lados, porque são praticamente duas torcidas diferentes dentro da mesma equipe. E assim, tem traços ideológicos e políticos muito grandes. Não é só uma questão de, eu sou da Mancha, eu sou da Tupi, mas qual a diferença das duas? Auteuil e Boulogne, que são os nomes das torcidas do Paris Saint-Germain, que levam nomes até hoje assim, que são os lados, foram criadas realmente com uma base política ideológica muito forte, muito forte. Então, a França ela tem um histórico dentro desse mundo, vamos pensar assim, ideológico e social muito grande com o esporte, como os outros esportes franceses também. O atletismo, o judô, o basquete francês, o handebol francês também carrega muito desse lado histórico. E por muito tempo a França sempre investiu desse lado dentro do esporte na França, em comparação com o que acontecia com o Brasil. Em comparação com o que aconteceu com o Brasil, que durante décadas o investimento estatal no esporte não foi tão percebido, sendo que hoje, mesmo com a dificuldade que existe dentro do futebol, ele representa quase 1% do PIB, 0,76, 0,8% do PIB é futebol. É o esporte. Ou seja, ele tem uma importância econômica muito grande. Eu sempre vou puxar mais a sardinha para a França porque foi realmente o país que eu pude trabalhar por muito tempo e conhecer um pouco mais a fundo a sua história com o esporte. A França tem, inclusive, um instituto de nível superior para os atletas. Então, o atleta ele não é desamparado do lado educacional como acontece no Brasil. Ok, vou virar jogador de futebol, ou então vou virar jogador de vôlei, de luta grego-romana, judô, não interessa. Você pode sim treinar, você vai ter um treinamento de alto nível dentro de um instituto que inclusive vai te dar uma formação acadêmica. Já imaginando que o atleta ele pode, no meio do caminho, ser interrompido, sua carreira, seja por lesão, ou ao final
chegou a uma certa idade que ele não consegue mais ter o mesmo nível competitivo que ele tinha quando ele tinha, sei lá, seus 20 anos de idade. Então, inclusive, esse lado muito mais fraternal da França, ele existe, inclusive, parte do Estado para prover uma formação acadêmica para esse atleta. Como você também pode encontrar algo muito parecido na Bélgica, e a Bélgica tem um dado muito interessante. Eu fui fazer uma vez, participar de uma transferência de um atleta brasileiro para a Bélgica, primeira vez que fui trabalhar com o mercado belga, e na hora de discutir o contrato, chegou uma cláusula que eu falei assim, mas isso aqui não faz sentido para mim. Eu perguntei pro pessoal do clube, o que é isso aqui? Ah, não, Thiago, isso aí é um fundo que é uma parte do salário do atleta, ele vai para esse fundo, mas para que esse fundo? Ah, é como fosse um fundo de pensão que o atleta, aos 35 anos de idade, ele pode retirar esse dinheiro. Eu falei, mas para quê? Ah, pensando na aposentadoria do atleta, porque nem todos os atletas chegam ao final da carreira iguais. A gente sabe que uns se destacam, outros não. Então, uma forma de, inclusive, ajudar o atleta, aquele atleta que não tem uma responsabilidade financeira sobre seus rendimentos, a gente já faz uma mini poupança para ele. Eu falei, jura? Ele falou, é. E eu falei assim, mas para qualquer atleta? Qualquer atleta. Só que esse dinheiro fica parado até os 35 anos de idade. O cara conseguir arrancar e tirar isso antes, assim, é muito difícil, a não ser que ele tenha uma justificativa muito grande para o governo belga para ele poder retirar esse dinheiro antes. Mas eu falei assim, poxa, isso realmente é uma política interessante de você planejar e ser responsável. Eu, Estado, sou responsável também por essa parcela do meu país, uma parcela econômica, inclusive, muito importante, que são os atletas, de ajudá-los futuramente. E, inclusive, quando eu voltei com essa explicação para o atleta, a família atleta falou assim, não, mas ou seja, meu filho tem 18 anos, quando ele tiver 35 vai demorar para ele tirar esse dinheiro. Eu falei, mas imagina que daqui a um tempo, seu filho vai receber esse dinheiro em euro. Então, não é uma má ideia essa. A gente, claro, conseguiu fazer o mínimo possível, que existia um mínimo, inclusive, para você fazer esse recolhimento, mas é um desconto muito interessante, uma preocupação do Estado, economicamente, financeiramente, com o seu atleta. E quando a gente faz um paralelo com o Brasil, a gente não enxerga isso aqui. Essa preocupação, tanto das entidades de prática desportiva, quanto do próprio Estado em planejar, se tiver que existir uma intervenção estatal, que ela fosse benéfica, nem esse questionamento ou essa vontade existe por parte das entidades de práticas esportivas e do próprio Estado. Sendo que, de novo, o futebol representa quase 1% do PIB nacional. Isso é muita coisa por um esporte que se exige do profissional ou do atleta um profissionalismo muito elevado e da entidade de prática esportiva um amadorismo ainda escancarado. Claro, tudo isso é de um reflexo econômico. Por isso que eu volto o gancho de novo para o nosso título, que são os paradigmas, os novos paradigmas da conjuntura do futebol face à globalização. Se o futebol brasileiro não observar essa globalização e esses cuidados que existem de maneira global em outros países, isso também existe na Inglaterra, essa história do fundo também existe na Inglaterra, e como existe em outros países também, na Holanda, e você imaginar que eu preciso me preocupar porque o futebol é global, a FIFA, como entidade internacional, ela regula o futebol em nível nacional em todas as suas associações, não faz muito sentido o Brasil ainda não sofrer, vamos falar assim, na parte boa, o que já aconteceu lá fora e ter esses reflexos. A pandemia, ela tem sido um divisor de águas nesse momento, porque ela tem demonstrado escancaradamente os buracos que existem no futebol brasileiro.
Tudo que a gente sempre ouviu falar de má gestão, a falta de dinheiro, a interferência política dentro do futebol, isso sempre existiu, mas até o momento parecia que ele, ok, a gente consegue. A gente apaga um incêndio aqui e pensa no que vem. A pandemia tirou essa peneira que existia aí dentro do futebol e mostrou para todo mundo, para toda a sociedade, o quão difícil é praticar futebol no Brasil. Seja ele pelo lado da entidade de prática esportiva, seja pelo lado do atleta, intermediários, advogados, o quão difícil é você conseguir trabalhar dentro desse esporte que é, mais uma vez, a cara do Brasil. É o cartão postal, guardar suas proporções, do povo brasileiro. Não é só isso que representa o povo brasileiro, mas o esporte de futebol, a modalidade de futebol, representa muito, fala muito quem o brasileiro é. De novo, qualquer lugar do mundo você fala que é brasileiro, o nego já pensa em futebol e samba, e praia, calor, tal. Esquece que, inclusive no sul do Brasil, neva. Então inclusive explicar isso lá fora, quando eu morava lá fora, assim, como assim neva? Faz frio. Faz frio? Faz. Temperatura negativa. Poxa, achei que fosse praia. Pô, o Brasil não é um país só banhado de praia, né? Tem todo outro lado também, tem montanha, tem tudo. Poxa. Tem tamanho continental. Então o estrangeiro ainda tem esse clichêzão do Brasil. Mas realmente, assim, o futebol brasileiro, se não observar o que já aconteceu e o que vem acontecendo, transformação no mundo globalizado, dentro do futebol, perde e vai continuar perdendo e muito. Por exemplo, um outro ponto muito interessante do campeonato francês de futebol é que quando um clube é rebaixado, ele sai da primeira divisão e cai para a segunda divisão, a sua receita muda. Isso aí é uma conta de padaria que qualquer pessoa sabe fazer. Pô, eu estou na primeira divisão, eu vou jogar contra uma série de equipes que me atraem público, patrocinador. Na segunda divisão, é claro que isso muda. Então, por que na hora que eu vou para a segunda divisão, a receita do clube diminui? É uma conta. Minha receita não é mais a mesma. Por que a minha despesa precisa ser a mesma? Tanto é que existe na regra na França que se você vai para a segunda divisão, claro que você vai conversar com a sua equipe e você pode reduzir em até 30% o valor do salário dos atletas. Sob a justificativa, não vai entrar a mesma coisa. Se não vai entrar a mesma coisa, eu não consigo fazer com que saia a mesma coisa. Então, você quer voltar a ter seus 30% que você tinha até o ano passado? Vamos voltar para a primeira divisão. Então, inclusive, isso acaba sendo um estímulo para o atleta, se ele entende assim, se o clube passa a mensagem da maneira correta, de que a gente precisa voltar para a primeira divisão, inclusive para você conseguir ter o teu salário normalmente e todos os outros benefícios de jogar numa primeira divisão, que não é só competitiva, disputar campeonato, ganhar, ficar numa classificação que possa disputar um campeonato continental, uma UEFA, uma Champions, mas é realmente receita, te ajuda, vai me ajudar e vai te ajudar. Então, é muito democrático e é muito bem pensado isso, se você for imaginar que é uma conta de padaria. A receita não é a mesma, então por que a despesa precisa ser a mesma? No Brasil, isso não. Se um time sai da primeira divisão de um campeonato e vai para a segunda divisão, a sua receita diminui, porém a sua despesa continua igual, continua a mesma. Não, esse paradigma do futebol brasileiro precisa realmente ser melhor discutido e alterado. Não faz o menor sentido hoje. Um clube que ganhava um valor, na hora que ele vai para a segunda divisão, ele perde aquele valor. Transmissão, patrocínio. Então, por que eu preciso continuar também com a mesma despesa? E como flexibilizar? Não estou falando em 30%, mas algumas coisas poderiam ser realmente melhor negociadas com os atletas.
com os sindicatos, com a federação, com a confederação, com outros clubes, para que seja realmente um esporte que possa sobreviver por muito mais tempo. Os clubes brasileiros realmente matam um leão por dia, um leão por temporada, um leão por ano. Pensando poxa, eu não sei se eu vou ter a mesma receita no que vem, não foi uma questão do acaso, tudo realmente influencia no dia a dia. Então, por que apertar tanto o nó de alguns clubes e por que não criar, então, alguns regulamentos? Talvez de maneira estatal é mais complicado, mas as entidades que regulam o esporte poderiam e podem, com base no que acontece no mundo, que já acontece em globalização, já foi discutido em outros países, a aplicação disso no Brasil. Eu vou fazer uma afirmação e não gostaria que soasse ruim isso, mas é Doutor duro Tiago, ouvir. Oi? posso só fazer uma intervençãozinha? Como Claro. nós havíamos conversado, palestra boa, a gente não vê o tempo passar. Nossa, Já, verdade, eu não vi o tempo aqui já todo. estamos em 40 minutos, eu vou abrir o espaço para o pessoal que quiser se manifestar. Vou pedir, Claro. por gentileza e com cautela, o microfone eu vou deixar que quem quiser se manifestar, abra o seu microfone e faça a pergunta para o Dr. Tiago, até para a gente poder entrar num nível de interação, tá? Então, assim, antes até do doutor dar sequência no que o doutor estava falando, eu vou fazer 3 pequenas considerações que eu acho que, já que eu interrompi, eu acho que são Claro, fica à vontade. são interessantes de serem colocados. Primeiro, voltando lá no início da palestra do doutor, o doutor estava falando da globalização dos esportes, da diversidade, por exemplo, na França, que foi onde o doutor teve maior vivência, né, na parte do desporto, ou pelo menos foi o início da história no direito esportivo. Mas é muito interessante também que hoje, quando a gente fala de globalização, nós estamos falando de o novo normal, como o doutor disse, e hoje a gente vê isso na Netflix, porque hoje o doutor citou por diversas vezes episódios e séries sobre o futebol, nós temos séries e episódios sobre o basquete, como nós conversávamos antes da palestra, nós temos uma diversidade, uma gama enorme de conhecimentos através de seriados e episódios falando sobre esporte. Então, esse é um primeiro ponto que eu acho que é interessante quando o doutor falou da globalização. A questão dos e-sports também é muito interessante, haja vista que é um tema que está em plena ascensão, né? Já que nós estamos falando de crianças e jovens do ano 2000, e acho que uma consideração que eu vi que para nós talvez seja triste, para eles seja relevante, um jovem não saber fazer uma ligação com o telefone com aquele disco que você rodava. Exato. Então, assim, nós estamos ficando velhos, infelizmente, não é mesmo? Isso é verdade. E a questão do fair play financeiro, né? Que eu acho que entra muito nisso que o doutor tá falando, de você readequar, entrar numa readequação, como o doutor, acho que muito sábio, falou, um cálculo de padaria, como um cálculo dentro das nossas casas, né? Você não vai gastar mais daquilo do que você tem, né? Exato. Então, eu acho que isso que falta um pouquinho dentro do futebol brasileiro e dos esportes em geral, né? Mas, por favor, doutor, continue. O microfone está aberto para todos, tá? Agora. Era realmente, não, só encerrar, para a gente também já partir para o bate-papo, de uma maneira muito franca e espero que não soe de maneira ruim, mas é duro, às vezes, participar de alguns eventos sobre direito esportivo e ouvir alguns palestrantes falarem assim, porque no Brasil nós temos os mais avançados regulamentos sobre intermediários, os mais avançados regulamentos
de atletas, de registro, só que de competição. Tanto se fala que, como eu acabei de mostrar com exemplos, as entidades de prática esportiva de outros países se preocuparam com o atleta e com a família futebol de uma maneira global. Quando eu falo global, mesmo que seja de uma maneira regional, mas de uma maneira geral, colocando todos aqueles dentro do mesmo círculo de respeito. Por que não o Brasil tratar o esporte futebol, a prática desse esporte, de uma maneira tão melhor organizada, ou com preocupações e detalhes realmente importantes para o jogo, para o dia a dia e sobrevivência do esporte? A gente pode falar sobre clube empresa, se é interessante, se não é. Tem seus benefícios, mas é gestão. Ok, a FIFA, a CBF vem trabalhando em regulamentos de ética, com a própria CNRD, vai com a questão do fair play financeiro no Brasil vai começar a ser muito mais implementada. Porém, assim, existem questões tão antigas, mas tão antigas, que poderiam ser melhor trabalhadas de maneira global para transformar o que é hoje o futebol brasileiro, além de ser um celeiro de atletas, exportador de atletas e uma referência para muita gente fora do Brasil, como um exemplo de regulamento, de competição, de organização, que é o que dói quando eu ouço que a gente tem o regulamento mais avançado de intermediários. Bacana, isso é muito bom. É bom saber que a FIFA vem perguntar coisa, tirar dúvidas no Brasil. Porém, por que não? Eu citei exemplos tão interessantes de campeonatos que têm uma preocupação com a questão financeira. O país que se preocupou com o futuro do atleta, em criar um fundo especial para aquele atleta, para uma sobrevivência futura, sabendo que a gente sabe o que acontece no Brasil, que os atletas 90% não recebem o salário que todo mundo acredita que tem. Então, assim, outras questões de uma maneira tão global, que já foram discutidas, podem influenciar esse paradigma que existe no Brasil hoje e transformar esse paradigma que por muito tempo a gente também vem carregando o clichê de corrupção, falta de estratégia, de gestão, de compliance, de transparência. Dou por encerrado para a gente começar, então, um bate-papo com o pessoal. Se quem tiver dúvida, quiser perguntar alguma coisa, fiquem à vontade. E, por exemplo, aproveitando também que o Jordano comentou, é muito interessante que, realmente, o que existe hoje de conteúdo para entender de maneira global, seja nos esportes, seja no futebol. Antes de começar a live, a gente estava realmente falando sobre a história do basquete, do Michael Jordan. Então, você tem uma história interessantíssima com questões econômicas, sociais, a questão do atleta profissional nos Estados Unidos, mostra o jeito americano, o modo americano de fazer esporte, que é muito diferente do modo europeu de fazer esporte, que é o que a gente adota aqui também, que é o mesmo modelo europeu. O modelo americano é muito interessante. E uma outra série também muito interessante, que é a que conta do FIFA Gate, para quem quiser se interessar sobre a história que aconteceu em 2015 com o governo americano, através do FBI, desmanchando um esquema de corrupção na FIFA gigantesco e mundial e global. Essa foi a questão principal, foi a maneira global. Então, e mostra realmente os bastidores de como o futebol era visto, inclusive contando a história de como ele é visto. Talvez um outro detalhe que o brasileiro agora está começando a prestar atenção e que os esportes eletrônicos já, desde quando começaram, fazem isso, que é o esporte como entretenimento.
O esporte sempre foi, o futebol sempre foi entretenimento, mas nunca foi tratado realmente como entretenimento. Ele é tratado como um negócio, como uma parte econômica muito forte, porém o entretenimento hoje ele realmente começa a ser melhor entendido pelos clubes e pelas entidades de prática esportiva. O atleta ainda não entendeu muito bem o seu papel dentro desse entretenimento, inclusive social, enfim, mas alguns clubes têm entendido muito bem e feito um trabalho muito interessante o que é esporte como entretenimento, que é muito importante. Às vezes você imaginar que você vai assistir um jogo, esqueci o nome do time de beisebol, mas que você compra um lanche, é um taco, é comida mexicana, todo mundo está acostumado, todo mundo sabe o que é, mas você come ele dentro do capacete. E você só come aquele lanche dentro do estádio, não vem de fora. Então, é inclusive uma maneira de você trazer o público para dentro do estádio, porque hoje se eu consumo a minha partida de futebol, partida de beisebol pelo celular, computador, onde eu estiver, você começa a esvaziar o estádio. Então, como é que eu consigo trazer o público de novo para dentro do estádio? Então, essa é uma maneira muito interessante. O time de Orlando, de futebol, por exemplo, tem uma tática comercial muito interessante de como fidelizar, como transformar um visitante em sócio torcedor do time. Por incrível que pareça, o melhor Wi-Fi da cidade fica dentro do estádio de Orlando. Ou seja, com uma capacidade de quase 30 mil pessoas, o Wi-Fi não cai, é muito bom e é muito rápido. Só que para você utilizar o Wi-Fi, você faz uma inscrição muito rápida com nome, e-mail e número de telefone e você começa a usar o Wi-Fi. No meio da partida, você recebe um SMS. Esse SMS tem falando assim: bom, muito prazer, a gente sabe que vai ser a primeira vez no estádio. Você não quer assistir um jogo da tribuna? Você acabou de ganhar um direito a assistir um jogo na tribuna X. E o cara fala: pô, ganhei de graça, vou assistir um jogo na tribuna? Vou. E você vai para a tribuna assistir o jogo. Ou seja, o sistema ele reconhece, claro que dentro da proteção geral de dados, mas ele reconhece que aquela conexão é a primeira conexão dessa pessoa dentro do estádio. Então ele te faz um convite para você subir, conhecer a área, os camarotes do estádio. Te cria todo um ambiente com entretenimento, começo, meio e fim, coisa antes, com atividades antes de começar, no meio do jogo, afinal, o cara fica encantado. Acho que 90% de quem participa de uma experiência dessa acaba comprando um pacote para esse sócio torcedor de um ano, enfim, ou de algumas partidas para usufruir dessa experiência que é entretenimento. O esporte é um entretenimento. Perfeito. Doutor, chegou uma pergunta da nossa cara Mariana Soares. Acho que ela ficou tímida e não quis fazer a pergunta diretamente para o doutor. Eu vou, então, passar a pergunta e eu vou complementar até com a parte meu. Ela fala: boa noite, pessoal. Doutor Nicásio, como os franceses enxergam o clube empresa? É bem aceito esse tipo de clube? E aí eu aproveito e complemento a pergunta da seguinte maneira: o clube empresa, ele na atual conjuntura, na atual globalização que nós temos, ele vai transformar o esporte numa forma de entretenimento ou não? Porque a gente sabe que nos Estados Unidos, como o doutor está falando, é algo já comum e rotineiro. Isso vai se aplicar aqui no Brasil? O doutor acredita que se aplique no Brasil também? Vamos lá. A pergunta da Mariana. Na França, na verdade, o esporte ele é dividido entre, como no Brasil, uma associação, você pode criar uma associação sem fins lucrativos. Uma associação esportiva sem fins lucrativos na França, você entende que é educativa e de formação. Se ela tem um cunho econômico aí de lucratividade, 90% das entidades são empresas. Então, uma questão inclusive cultural,
a França sempre teve já enraizada essa ideia de um clube, alguém é dono desse clube. Esse clube tem um dono, que é o que talvez no Brasil, calcanhar de Aquiles. O clube vai ser agora dono, alguém vai ser dono, enfim. Tanto é que porque na França, por exemplo, a lei que trata das associações é de 1901. Inclusive, quando você está na França e você vai criar alguma associação, alguém já pergunta: ela pela 1901? É. Que seja cultural, sociológico, humanitário, esportivo. E alguém ligou também o microfone. Pronto. Então, a França ela nunca enxergou com maus olhos o fato de ser clube empresa. Vamos explicar, por exemplo, o Paris Saint-Germain, que hoje é dono, quem é dono é uma pessoa só, então pode ser dono. Não é francês, não é sequer do futebol. O presidente, por exemplo, do Paris Saint-Germain, ele era um árbitro de tênis, Copa Davis do Catar. Ele manja de tênis. Tanto é que em Roland Garros, ele é extremamente conhecido dentro de Roland Garros, por ter sido um árbitro muito bom, inclusive, de tênis da época da Copa Davis no Catar. Mas é um fundo que virou e falou assim: eu quero transformar o Paris Saint-Germain numa forma de. Daí eu entro na tua pergunta, Giordano, em entretenimento. O Paris Saint-Germain, até 2013, ficou 20 anos sem ganhar um título nacional. O último título foi realmente com o Raí. A passagem do Ronaldinho Gaúcho, eles ganharam acho que uma Copa da França, uma Copa da Liga, uma coisa assim. Mas um campeonato nacional, não, nunca. Ficaram 20 anos sem poder conseguir ganhar um campeonato. Com a entrada do Qatar, fundo do Qatar, pelo presidente, foi alterado o símbolo do clube 2 vezes, até hoje, que é realmente a torre. Antigamente existia a torre, um bercinho pequeno e a flor de lis, que significavam símbolo francês, da região de Paris, onde estava o PSG, que era o estádio chama Parque dos Príncipes, porque era um parque de caça dos príncipes, enfim. Não tem toda uma história, porém, ele transformou hoje o PSG num baita clube, e não só desportivamente, por poder comprar jogadores bons e caros. Não. A marca PSG hoje é extremamente valiosa, inclusive fazendo parcerias com a Jordan. Nenhum outro clube fez uma ativação de marketing com a Jordan, por exemplo. E ir ao estádio hoje do PSG é uma baita de uma experiência, porque tem começo, meio e fim. É um baita de um entretenimento, porque antes do jogo tem coisa antes do jogo, no meio do jogo, da partida, tem coisa no meio da partida, e o final também. Não é, vou passar minha tarde fria, uma noite fria de inverno, dentro do estádio aberto para assistir um jogo chato. Não. Realmente, a gestão do PSG transformou o que era só um clube de prática desportiva, historicamente bom, mas deficitário, inclusive desportivamente, numa marca PSG. Então, em que o parisiense tem um baita de um orgulho, quem é do PSG tem um baita orgulho, como, por exemplo, o sul da França com Marseille. A equipe de Marseille também é um baita de um nome histórico gigante. Lyon é a mesma coisa, tem um estádio hoje incrível, tem uma marca muito forte, o Lyon, dentro da França. O Lille também está fazendo o mesmo processo. Ou seja, os clubes franceses entenderam o que é o esporte, não só, vamos se reunir para jogar bola e ganhar campeonato. Não, tem a conexão com os torcedores, porque o torcedor fica realmente muito mais orgulhoso de fazer parte daquela comunidade. O esporte se transformou num baita de entretenimento, não só porque tem hoje Neymar,
Cavani, Di Maria. Não, porque antes mesmo, logo quando começou, eram 90% de franceses. Por exemplo, uma estratégia de marketing absurda que o PSG fez foi trazer o Beckham. O cara jogou 6 meses e se aposentou, sendo que ele jogou a vida toda na Inglaterra, em inglês. Era para ter se aposentado em Manchester, que é onde ele jogou e começou. Por que esse cara vem jogar na França, no final da carreira, por 6 meses, no meio do campeonato? Não teve nenhuma participação fundamental para ganhar aquele campeonato, mas transformou a marca PSG. Foi Então, assim, trazer o entretenimento para dentro do esporte, né? Exatamente. Inclusive, a camisa que o Beckham jogou no PSG era o número 23. E quem é que joga com o número... Quem jogou, aliás, com o número 23, com o uniforme, que é um dos maiores atletas do esporte, inclusive tá na Netflix, é o Jordan. Sim, E sim, usou o 23 por muito tempo. E quem assistir... vai um spoiler aí. Quem não assistiu, fica o spoiler, mas para quem já assistiu, vai entender, vai lembrar quando o Jordan volta usando 45 e fala, não, vou voltar com 23, porque é o 23 que... Deu azar, inclusive, usar o 45, Exatamente, né? deu azar usar 45. Então, o Beckham, ele usou o número 23 de propósito, para marcar e transformar o futebol francês em entretenimento. E o Paris Saint-Germain em entretenimento. Então, assim, o clube empresa, ele tem diversos benefícios pro futebol. Seja uma melhor gestão, uma transparência um pouco melhor, e são coisas que a associação poderia estar fazendo. Uma associação poderia já aplicar esses mesmos princípios, mas não consigo entender por que dói tanto aplicar uma boa gestão. O Flamengo é um baita exemplo de gestão. É uma associação, muito provavelmente não vai se tornar empresa, vai continuar como está, mas desde 2013 vem trabalhando em forma de gestão, transparência, e hoje tem reflexo desportivo. O PSG é a mesma coisa. Então, eu acredito que para o Brasil, o clube empresa é uma boa saída, é uma nova opção para você transformar o futebol. São 894 clubes no Brasil, profissionais, e 80 e poucos, 83 que são clube empresa. Então, 90% ainda é associação. Se uma boa parcela desses clubes migrarem para um clube empresa, o esporte vai se beneficiar porque vai transformar melhor entretenimento, uma melhor profissionalização, transparência, gestão, e o que volta para a pergunta da Mariana. Não foi visto com maus olhos na França o clube empresa, ou é visto com maus olhos, justamente porque se entende quais são os benefícios que essa, vamos pensar assim, colocar dinheiro num clube através de um capital estrangeiro ou capital interno, mas vindo de fora, auxiliou o futebol. Eu tenho vários amigos franceses que têm um orgulho danado de falar que hoje o PSG, sem desmerecer a história do Raí, pelo contrário. Os caras morrem pelo Raí, mas hoje também falam, poxa, eu Fez voltei a parte da jogar história, Champions. mas hoje o clube tem outro viés, né? Exato. Então, assim, faz muito sentido e não é visto com maus olhos, não. Perfeito. Tá. Doutor, antes do doutor Júlio fazer uma pergunta, que eu vi que ele já está com a pergunta engatilhada, eu gostaria de saudar a presença do doutor Roberto Abi, que está aqui. Ele é advogado da Federação Paulista de Futebol, nosso futuro palestrante aqui. Doutor Roberto, é uma honra tê-lo aqui na nossa live, espero que esteja aproveitando e conto com o senhor num próximo momento para palestrar para nós, tá bom? Júlio, vai lá, manda aí a pergunta. Tem uma boa pergunta aqui no chat, mas antes até para aproveitar esse assunto que a Mariana comentou, a gente vê aí no mundo que a gente tem várias ligas muito fortes, né? Talvez a inglesa seja a maior delas, a La Liga também
um exemplo. Todo mundo fala muito de Real Madrid e Barcelona, mas recentemente La Liga bateu o recorde de venda de transmissão da venda da transmissão internacional, né? Ou seja, todos os lugares que possuem uma liga mais forte tendem a que seus clubes também se fortifiquem, né? E recentemente com a MP 984, que abalou aqui o mundo do futebol no Brasil, você entende, Thiago, que a chance dos clubes aqui no Brasil voltarem a se unirem, até por essa venda de jogos, ser um número maior, caso eles se unam, façam blocos, a gente tem essa chance de um dia caminhar para ter uma boa liga aqui no Brasil? Você acha que essa união é possível com a mentalidade que a gente tem aqui hoje? Júlio, é realmente uma pergunta muito interessante e é uma reflexão que eu acho que vale a pena trazer, e já pontuando que não sei. Por que não sei? Historicamente, né, o Brasil, essa união, você unir um país de tamanho regional tão grande, eu acho que assim, existe uma dificuldade e outros interesses que não seriam tão legítimos para essa união. Se a gente imagina a Liga Espanhola, a Inglesa, a Francesa, a Italiana, a Portuguesa, os países geograficamente são muito menores. E culturalmente, puxando agora a sardinha para o lado do modelo americano, culturalmente isso sempre existiu. Por mais que o país, os Estados Unidos, tenham um tamanho continental também, como o Brasil, culturalmente as ligas fazem parte do próprio americano, da cultura americana. Nosso modelo associativo, e ainda mais tendo tantas federações, tantos clubes, eu acho muito, muito difícil que, vamos imaginar que a curto e a médio prazo isso possa acontecer. A longo prazo, claro, por que não? É uma reflexão, a gente não sabe o dia de amanhã e pode ser que caminhe para isso futuramente. É a melhor saída? Hoje, da maneira que a gente tem hoje, talvez estruturalmente, isso porque eu falo da minha posição nem pro clube, nem pro atleta, mas e nem, como o doutor Roberto está aqui, pro federação, pro entidade esportiva. Mas a gente viu que os exemplos de ligas fora do Brasil deram muito certo. Agora, uma liga num país tão continental, tão grande, com uma infinidade de clubes, conseguir caminhar para isso futuramente, eu acho que ainda vai demorar bastante, tendo como base ideais fiéis à liga, interesses reais para uma liga, e não baseado em interesses, por exemplo, como aconteceu da MP, que foi momentâneo, que, não, isso é interessante para a gente vai se unir, é isso que a gente quer. Para outras coisas, não, isso não... Então, assim, o interesse legítimo é qual? É econômico, é desportivo. Se não combinar, não houver uma combinação de todos esses interesses, hoje eu acho muito difícil acontecer. O que poderia realmente ser feito, agora dar uma cutucada ao Dr. Roberto, são as entidades aí que administram o esporte se aproveitarem de alguns detalhes estrangeiros e aplicarem alguns conceitos e algumas coisas interessantes nos seus campeonatos. Tá aí já o cutucão. Só para o Dr. Roberto saber, o microfone está aberto a todos. Se ele quiser se manifestar, fica à vontade, tá? Vai lá, Júlio. Só aproveitar um detalhe importante desse assunto, um outro reflexo dessa desliga que a gente tem aqui, né? É a questão dos esportes, essa negociação, direito de imagem é sempre feita de maneira individual. Aqui no Brasil a gente tem um histórico, né, de atletas que ingressaram para conseguir esse reembolso. Mas partindo para um outro lado, tem uma pergunta aqui importante no chat, feito pelo
Felipe de Moraes. É uma tendência surgir uma lei que discorra somente sobre esportes no Brasil? Já existe esse tipo de legislação em algum outro país? Então, por exemplo, o esportes é uma modalidade que já nasceu em formato de liga. Ele, culturalmente, é isso que você imagina, liga e empresa. Por mais que existam entidades de prática desportiva, como Vasco, Palmeiras, Corinthians, que têm equipes de esportes, historicamente, os jogos eletrônicos, os esportes eletrônicos nasceram em formatos de liga. Então, culturalmente, isso já faz parte, aquilo que eu já falei. Já nasceu assim, como nos Estados Unidos. A gente que nasceu de uma associativa mais difícil. Agora, em relação à legislação de esportes, já existem projetos de lei, estão aí, inclusive tem projetos de lei em discussão, que basicamente quer discutir o conceito se é ou não é esporte, e não a modalidade em si. O judiciário vem aplicando o que cabe na Lei Geral do Desporto, que é a nossa Lei Pelé aí, a 9615 de 98, e já vem aplicando essa legislação para contratos de atletas esportes eletrônicos. Então, ter um conceito, uma legislação para trabalhar o conceito disso não faz sentido. A França, por exemplo, é um país que tem uma legislação em esportes eletrônicos. Eles regularam, e isso, inclusive, para conseguir inserir no Código do Esporte. A França tem um Código do Esporte, e ele é bem grande, inclusive, para a discussão do que era e o que não era. E logo em seguida, o PSG já criou sua primeira equipe de esportes eletrônicos. Eu lembro que isso foi em 2016, 2015, por aí. Eu lembro que, inclusive, os atletas, os jogadores do PSG, falaram assim: o que é essa outra equipe aí que o PSG está criando? Os caras não entendiam. Eu falei: não, é para jogar FIFA. O quê? É, jogar FIFA? Você tá louco? E sendo que os caras jogam FIFA todo dia em casa. Então eu falei assim: como assim? Eu falei: os caras são atletas profissionais de FIFA, de LOL. Que isso? Assim, o próprio atleta de futebol não entendia muito bem se aquilo era esporte ou não, mas na França já existe, e outros países também já existem algumas legislações que tratam melhor sobre o esporte. Inclusive, assim, os pontos que precisavam ser tratados sobre esportes é realmente direito de arena, a parte de organização, que quem tem os direitos no Brasil, né? A legislação Pelé fala que é o detentor dos direitos de imagem, enfim, é aquele que organiza o campeonato. Mas quem no Brasil organiza o campeonato são as federações estaduais e a Confederação Brasileira, nas competições nacionais. Quem organiza no esporte eletrônico são as desenvolvedoras. É uma Riot da vida, a Blizzard com algumas coisas, e ela não é uma entidade de prática desportiva. Então, alguns conceitos, algumas equiparações que uma legislação em esporte eletrônico ela precisa trazer para o mercado esportivo de esporte eletrônico, que a Lei Pelé tem ainda alguns buracos aí, algumas discussões para que ela pudesse ser melhor aplicada. Mas, assim, indiscutivelmente hoje, falar que esporte eletrônico precisa de uma lei para falar que não, acho que não faz o menor sentido. Deixa eu ver aqui, eu vi que tem bastante Bacana. também. Tem alguns outros comentários aqui. O Pedro Matei fez uma pergunta bastante interessante também. Qual é o tratamento legal dado aos atletas na França? Os atletas de todas as outras modalidades que não seja o futebol possuem contratos de trabalho e status de profissionais? Na França tem uma coisa que eu acho muito É interessante. um paralelo aqui com a nossa legislação. Na França, na verdade, ele tem o que é o atleta amador, a definição de atleta amador, que no Brasil a gente não tem, né, definição de atleta amador, a gente tem a definição de atleta profissional e não profissional. Profissional tem contrato de trabalho. O não profissional é o Guga, por exemplo, que por muitos anos jogou tênis, tinha contratos de imagem, patrocínio, mas já era de maneira profissional. Então, na França, você tem o que é o amador, que é o cara que vai correr
provas de corrida de final de semana, meias maratonas, mas que não vive profissionalmente daquela atividade. Você tem o atleta profissional, e o atleta profissional ele tem várias categorias. Uma delas, e a mais interessante, é chamado profissional, o atleta de elite. É esse cara, atleta de elite, que tem um tratamento de profissional 100%. E para ser atleta de elite, você, não interessa a modalidade, você precisa ter sido convocado pela seleção nacional ou ter disputado campeonatos internacionais. Então, você tem um tratamento de atleta de elite. Eles têm uma outra categoria, por exemplo. O interessante é que esse atleta de elite, inclusive no futebol. Eu lembro de atletas franceses que chegavam no PSG da base e não tinham o mesmo tratamento. Eu perguntava, mas por que o cara não está... Não, porque ele não é atleta de elite. Eu falei, como é atleta de elite? Na minha cabeça, elite, o cara joga na primeira divisão, tá aqui, no time principal, ele é de elite. Quando eu estudei direito francês, a gente descobriu que não, na verdade, o de elite é a cereja do bolo. É o cara que vai para a Olimpíada, e não precisa ser o melhor. Não, basta ele ser convocado, participar de um campeonato internacional, ou fazer parte da seleção francesa de handebol, de luta greco-romana, de judô, que é um profissional de elite. Esse é 100%, assim, esse é o topo da cadeia alimentar do atleta francês. Dentro ainda da atleta profissional, que é o que já tem contrato de trabalho, lá os atletas têm contrato de trabalho, seja em qualquer modalidade, são todos atletas com um contrato de trabalho profissional. Você tem, por exemplo, o que a França utilizou, o PSG utilizou para montar o time feminino, a equipe feminina, que é uma categoria dentro do profissional um pouquinho abaixo, é o número 2, em que ele perde alguns direitos trabalhistas. Então, o contrato dele é menor, ele não tem alguns benefícios trabalhistas que outros atletas da modalidade de atleta profissional teriam. Então, os encargos trabalhistas são menores. Você tem uma maior facilidade para negociar a saída desse atleta, a permanência desse atleta no time. Quais outras atividades ele pode participar? Eu sou atleta profissional de futebol, mas eu posso ao mesmo tempo disputar campeonato de futsal se eu quiser, mas eu não posso ser profissional de futsal. Então o atleta, até teve um atleta com que eu trabalhei que gosta muito de futsal e falou, então peraí, quer dizer então que eu posso disputar campeonato de futsal? Pelo regulamento francês você pode. Porque você só pode ser inscrito profissionalmente por uma modalidade. Então, futebol, só futebol de campo de 11. Mas se você quiser jogar futebol de 7, que eles chamam de lá, que é o society, você pode disputar campeonato amador. Você pode ir lá. O futebol de salão. Então, assim, existem outras categorias dentro do atleta profissional francês que não existe no Brasil, que é muito interessante, que é o que falta, por exemplo, para a Lei Pelé, que só trata de 2 categorias, profissional e não profissional. Mas existem várias nuances no meio do caminho aí que você poderia definir. Não, ok, esse cara ele é profissional, mas ele pode discutir esse tipo de contrato. Ele pode disputar esse tipo de modalidade. Ele pode ter esse tipo de benefício. O que a gente enxerga um pouco disso é na Bolsa Atleta, né? Na Bolsa Atleta, você tem lá, para ganhar a bolsa 100%, é o de elite francês, por exemplo. Tem ser medalhista, campeão, ter título internacional, ou estar ranqueado entre os 10 melhores do mundo, enfim. São essas características. A França é muito parecido nesse sentido. Então, ele tem várias categorias de atleta profissional, sendo o principal o chamado atleta de elite. Esse é a cerejinha do bolo. Bacana. E tem uma última pergunta aqui, também da Mari. Qual a maior mudança que veremos nos esportes devido à pandemia? Vocês acreditam que terão maior investimento em, por exemplo, streaming dos jogos via internet? Bom, MP Só pergunta fácil. 984.
MP 984 responde bastante essa pergunta. Com a liberação, principalmente do direito de transmissão, e ainda mais que recentemente foi negada a liminar para a Rede Globo, de que o Flamengo pode transmitir os jogos, sim, eu acredito que a gente vai ter uma maior transmissão das partidas e campeonatos via streaming, que é o caminho. Facebook já fez várias vezes de jogos da seleção. O próprio YouTube também tem muita coisa nesse sentido. O Twitter já transmitiu muita coisa. Se a gente pegar, por exemplo, a NBB, que é a Liga de Basquete Brasileira. Não sei se foi ano passado ou retrasado, o campeonato do retrasado, em que cada dia da semana a partida era transmitida por um meio diferente. Era na segunda-feira, eu não lembro exatamente a ordem, mas, por exemplo, segunda-feira era no Facebook, na terça era no Twitter, na quarta no Sport TV, na quinta na Fox Sport, no sábado na Band Esportes, ou seja, a Liga se uniu e falou, vamos transmitir nossos jogos, vamos montar um calendário que seja interessante para todas as plataformas. Isso traz mais dinheiro, inclusive, para o esporte e uma maior visibilidade em diversos canais, que é hoje a segunda tela, por exemplo, que é o nosso celular. Então, eu acho que a pandemia, e agora muito motivada pela MP 984, vai estimular ainda mais por exemplo, o streaming para o futebol e para outras modalidades também, que vão começar a entender que eu preciso de público de alguma maneira. Sem um público não existe a partida em si, fica muito estranho. A gente fica acompanhando os jogos de futebol que estão sem público e é muito diferente, mesmo a gente em casa assistindo um negócio que a gente imaginava ter gente lá, é muito estranho ainda. Então, eu acredito que com a pandemia e o que vem acontecendo recentemente, é um caminho que já vinha sendo muito discutido, muito explorado já. Agora ele vai ficar ainda mais escancarado e ainda mais público. Tive a oportunidade de participar de um evento ano passado, de um debate, que era sobre streaming no esporte, com o pessoal da DAZN, da Live Mode do Rio de Janeiro e do YouTube do Facebook, para tratar do streaming no futebol. Você imaginar que o campeonato indígena, existe um campeonato indígena, campeonato mundial de tribos indígenas, com modalidades indígenas de corrida de canoa, um futebol de cabeça que é completamente diferente, nado no rio, modalidades de esportes indígenas, foi transmitido pela internet para um público de 2.000 pessoas. É pouco, mas imaginar que é um campeonato que jamais a TV aberta talvez se interessaria em transmitir. E foi transmitido via streaming. Então, a importância da democratização do esporte através do streaming. E a pandemia vai ajudar muito a impulsionar muito isso, principalmente no Brasil. Perfeito. Deixa eu aproveitar as perguntas, que a temática está gostosa, está interessante, e vou bater um pouquinho no meu tema de mestrado, tá? Que é o seguinte, o doutor falou que na França existem, diferente da Lei Pelé, que você tem o atleta amador ou não profissional e o atleta profissional, na França existem várias nuances, correto? Isso aí. Na França, por um acaso, existe a figura do atleta militar? Tem. Como que funciona? Só por uma questão de curiosidade. Eu pergunto porque é a temática do meu mestrado. Inclusive, eu tenho uma amiga francesa que é lutadora de wrestling, né, a luta greco-romana, Sim. que é militar. Eu acho que ela é da aeronáutica, se não me engano. E existem também os jogos militares na França. No Brasil,
eu acho que deixa até o Dr. Giordano explicar melhor como funciona essa temática no Brasil, mas na França a prática desportiva dentro das Forças Armadas, seja ela Marinha, Exército, Aeronáutica, é extremamente importante e extremamente Reconhecida. incentivada, reconhecida e incentivada. Da mesma maneira que, por exemplo, nos Estados Unidos, existe uma bolsa atleta para quem quiser fazer a faculdade. Eu quero jogar futebol americano, mas eu ganhei uma bolsa para estudar numa baita faculdade. O serviço militar na França, ele também tem esse viés de proporcionar e incentivar, assim, venha fazer parte do exército porque a gente quer atletas, porque além de ser um orgulho nacional, e o francês, se tiver algum francês na live, me perdoe, mas o francês é muito nacionalista, tem um orgulho impressionante, bate no peito para falar que é francês e é muito realmente fiel às tradições, e fazer parte da ala esportiva das Forças Armadas na França é extremamente visto com bons olhos e é muito incentivado. Existe também um instituto para isso, para a preparação desses atletas de uma maneira especial, e essa minha amiga ela vira e mexe, ela posta as coisas vestida com a farda, e já disputou a Olimpíada do Rio de Janeiro pela França, ia disputar esse ano a do Japão, e tanto é que no meu curso de mestrado, boa parte do pessoal que estava ali eram ex-atletas da área militar, Que todos vindo da área interessante. militar, muito assim. Então lá existe de verdade uma influência, eu não digo influência, mas uma preocupação em trabalhar também essa questão do esporte dentro do conceito militar, da mesma maneira que é tratado nos Estados Unidos com a educação, de venha fazer parte da faculdade. Venha fazer parte porque você é um atleta. Mas o que eu vou ganhar sendo militar e atleta? Uma série de coisas também, de benefícios particulares. Além de ser baita um orgulho francês de aquele atleta disputa campeonato, disputa modalidade pelo uma área militar. No futebol, eu não conheci e desconheço realmente essa prática militar voltada dentro do futebol. Nas modalidades individuais, muito, boxe, a luta greco-romana, tênis, tem muito profissional, muito atleta, inclusive, perdão, que é da área militar. É aquela história, né? Muito das modalidades essencialmente bélicas, né? Você vê Exato. essa interação, né? E o mais é, repetitivo, por mais que eu pareça, o mais interessante dessa questão é que eles competem tanto militarmente como no âmbito civil, né? Sim. Eles representam um país, mas também podem competir é, fora das forças militares. E isso tem integração dentro da legislação francesa, existe igual aqui no Brasil. Aqui no Brasil a gente tem a Bolsa Atleta, né, o programa Atleta de Alto Rendimento. Eles têm essa mesma bolsa aí, lá na França, né, Tem, no caso? tem um programa muito parecido, inclusive, com o que a gente tem do Bolsa Atleta para os profissionais, para os atletas que vêm da área militar também. Inclusive progressão interna de você mudar de patente, Patente. né? ter um caminhar aí, uma progressão interna, uma promoção interna dentro do instituto, inclusive. Então, por isso que eu falo, o investimento e o incentivo são diversos. E é muito bacana ver que assim, é uma naturalidade, porque eu não sabia que ela era militar. Então, e na hora que ela falou, eu falei, caramba, será que eu mudo a maneira de conversar? Não, é uma atleta, mas que também, ao mesmo tempo, tem uma carreira militar e é muito fiel, inclusive, tem um orgulho muito grande de fazer parte das duas entidades, seja uma atleta no âmbito civil, quanto pela área militar.
subir ao pódio representando essas duas, para eles é o céu. Para eles é o céu. Perfeito, perfeito. Júlio, eu me dou por satisfeito. A palavra está com você. Eu também. A exposição foi excelente, a participação também foi muito bacana. Agradeço aqui novamente a presença do Thiago, fiquei realmente muito feliz. Acho que para todos aqui a live cresceu bastante. Então, aos participantes, fiquem ligados, em breve soltaremos novas lives, também com excelentes profissionais. E é isso, Jordana, está com você. Júlio, agradeço então a condução, a bela condução que você deu à nossa palestra. Agradeço ao Dr. Thiago por poder prestigiar a nossa subseção, nos dispondo de um pouco do seu tempo para nos esclarecer quanto à conjuntura que nós estamos vivendo e que nós viveremos pelos próximos momentos, né? Agradeço a todos os participantes que aqui estiveram, ao Dr. Roberto, que pôde participar da nossa live de hoje, e dou por encerrada a nossa palestra. Muito obrigado a todos, e até daqui 15 dias, quando nós teremos uma palestra com o Dr. Paulo Feus, presidente da Comissão de Direito Desportivo da Seccional de São Paulo. Muito obrigado e uma boa noite a todos. Obrigado, gente. Um forte abraço. Obrigado pelo convite.